João capítulo 6, versículo 15, a seguir está escrito: sabendo, pois, Jesus que haviam de vir arrebatá-lo para o fazerem rei, olha lá, tornou a retirar-se, ele só, para o monte. E quando veio a tarde, os seus discípulos desceram para o mar, e entrando no barco, passaram o mar em direção a Cafarnaum. E era já escuro, e ainda Jesus não tinha chegado perto deles. E o mar se levantou, porque um grande vento assoprava. E tendo navegado uns 25 ou 30 estádios, viram Jesus andando sobre o mar e aproximando-se do barco, e temeram. Porém ele lhes disse: sou eu, não temais. Então eles de boa mente o receberam no barco, e logo o barco chegou à terra para onde iam. Amém? Diga assim: Senhor Jesus, fale conosco através da sua palavra. Amém? Podem ficar à vontade, tá bem, meus irmãos? Podem ficar à vontade, pode glorificar ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O texto nos traz grandes reflexões para as nossas vidas, para nós observar sobre a graça de Cristo. O que a graça de Deus pode ser manifestada através desse texto, com o tema uma grande tempestade. Imagine a situação que se encontrava aqueles discípulos. Imagine como se encontrava Jesus. Sabia que o coração daqueles discípulos estavam sendo influenciados pela multidão. Jesus sabia que aqueles discípulos, a multidão procurava Jesus Cristo por conta do quê? Por conta de sinais. E os discípulos de Cristo estavam sendo influenciados por conta de sinais, por conta de curas. Então Jesus Cristo, ele traz uma tempestade para os discípulos. Para quê? Para que os discípulos venham ficar mais próximos, para que os discípulos venham entender o propósito do reino do céu, para que os discípulos venham entender o porquê que o Filho do Homem veio sobre a terra. Então, se nós observar o povo, Jesus, sabendo, pois Jesus que havia vir arrebatá-lo para fazerem rei. Jesus sabia que aquele povo buscava o Senhor para fazer rei. Jesus sabia que aquele povo estava atrás de Jesus Cristo apenas por ver algo. Então Jesus, o que chama a atenção, Jesus traz uma prova para os discípulos. Jesus coloca os discípulos em uma situação apertada. E quando o medo é infundido, porém, nós observamos no versículo 19, e tendo navegado uns 25 ou 30 estádios, viram Jesus andando sobre o mar e aproximando-se do barco, o temeram. Em outras versões vai falar que teve medo. Então os discípulos começaram a temer, o medo é infundado. Então diz o evangelista Mateus que na quarta vigília da noite Jesus veio ter com os seus discípulos. Está lá em Mateus capítulo 14, versículo 25. Jesus vem a ter com os discípulos, e isso significa que já passava das 3 horas da madrugada e todos os recursos humanos já haviam se esgotado. Os discípulos não sabiam mais o que fazer. Os discípulos não entendiam o que estava acontecendo naquele momento. Então todos os seus recursos acabaram. Todas as tentativas haviam sido inúteis. Imagine os discípulos em meio ao mar, no meio de uma tempestade, eles tentando remar, as suas forças se acabaram. Imagine o desespero desses discípulos. E Jesus queria ensinar para eles. Jesus tinha dado a ordem para eles atravessar Cafarnaum. Então eles sabiam que iriam chegar a Cafarnaum, mas eles pararam no meio do caminho e ficaram com medo.
Pararam no meio do caminho, em meio àquela tempestade que estava ali acontecendo, os recursos acabaram, e quando já estavam nocauteados pelo problema, com a esperança morta, eles viram Jesus andando sobre o mar. Se você olhar o texto, o evangelista Mateus, ele traz detalhe que Jesus está andando sobre o mar, e ele chama até Pedro para ir até de encontro, porque Pedro, quando ele conhece, quando Jesus se manifesta dizendo que era ele, Pedro fala assim: deixa eu ir ter contigo, e Pedro anda por cima do mar. É o mesmo texto. Então eles estavam com a esperança morta, eles viram Jesus andando sobre o mar, aproximando-se do barco, e em vez de trazer então conforto, em vez de trazer segurança, essa visão agravou ainda mais o seu tormento. Eles começaram a ficar desesperados. Em vez de eles agradecer porque Jesus estava indo de encontro, eles não tiveram discernimento, eles tiveram medo. Eles acharam que era um fantasma, eles acharam que era algo estranho. Então eles ficaram possuídos de temer. No monte da multiplicação, não discerniram o poder de Jesus Cristo para alimentar os famintos naquele momento. E agora aqui no mar, eles também não conseguem discernir o poder de Jesus para dominar a criação. Eles viram tantos milagres, eles tinham visto Jesus transformar água em vinho, eles tinham visto, acabaram de ver um homem no tanque de Betesda, eles acabaram de ver Jesus Cristo multiplicando os pães e os peixes, e mesmo assim, em meio a essa tempestade, eles não conseguem ter o discernimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que Ele tem o controle de toda a situação, e não importa a circunstância, porque Jesus, Ele está nos montes, Ele está nos vales, não importa onde nós estejamos, o nosso Senhor, Ele não é limitado às circunstâncias, Ele tem o controle de toda a situação. E eles começaram a temer, eles não tiveram discernimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o nosso Cristo. Então agora no mar eles não têm esse discernimento, e Jesus, ele vai ao encontro dos discípulos quando todas as esperanças humanas já haviam chegado ao fim. Imagine essa esperança deles. Jesus tinha dado a ordem para eles chegarem em Cafarnaum. Jesus tinha dado a ordem, e eles estavam mais próximos do fundo do mar do que Cafarnaum. A ideia deles é que eles iam afundar naquele lugar e que eles não iriam chegar a Cafarnaum. Jesus já tinha dado a ordem que eles iriam chegar em Cafarnaum. Mas eles não conseguiam entender, compreender o trabalhar de Jesus Cristo. Então imagine, os recursos acabam, imagine o desespero desses homens em meio a uma tempestade muito grande. Então ele caminha sobre o mar para mostrar a eles que aquilo que os ameaçava estava literalmente debaixo das mãos, debaixo dos pés do nosso Jesus Cristo. Jesus tinha o controle, Jesus estava na frente de toda a situação. Então os nossos problemas estão debaixo dos pés de Jesus. A sua situação, aquilo que você está passando, aquilo que você está enfrentando, aquilo que você tem enfrentado dias após dias, lembre-se, está debaixo das mãos do Senhor, se encontra debaixo das mãos de Jeová. Então o temor dos discípulos era absolutamente infundido. Eles temeram, irmãos, o que devia inspirar neles a maior confiança. Em vez de eles terem essa confiança porque Jesus estava indo, não, eles começaram a temer. Quantas pessoas às vezes que sabem que Jesus está indo em direção, e mesmo assim falta confiança. Quantas vidas, quantas pessoas que se encontram dessa maneira, igreja. Então eles temeram aquilo que trazia para eles o livramento de morte. O livramento que eles poderiam obter estava nas mãos do Senhor, estava nas mãos de Cristo. Então Jesus sempre vem ao nosso encontro na hora da tempestade. Qual é a tempestade que você está passando? Qual a tempestade que você está enfrentando?
Qual é a tempestade que talvez tenha assolado a sua alma? Jesus, ele não chegou atrasado no mar da Galileia, ele chega na hora certa, no momento certo. O seu socorro veio na hora oportuna. Aquela tempestade só tinha uma finalidade, igreja, somente uma: levar os discípulos a uma experiência mais profunda com Jesus, a eles ter maturidade. Toda tempestade que chega na nossa vida não é para nos derrubar, não é para nos matar, mas é para nós crescer, é para nós ter maturidade juntamente com o nosso Senhor. As tempestades não são autônomas por conta própria, não, nem chegam por acaso, elas estão na agenda do nosso Deus. Deus tem o controle, Deus sabe o porquê. Deus sabe o porquê dessa tempestade que nós estamos vivenciando no nosso dia a dia. Fazem parte do currículo de Deus para a nossa vida. Aquela tempestade que você talvez está enfrentando faz parte do processo de Deus, faz parte do processo do Senhor. E não adianta você querer fugir dela. Não é ninguém que vai ter que passar por essa tempestade. Será eu que terei que passar por a minha tempestade? Será você por passar por essa tempestade? Então não aparecem simplesmente, elas são enviadas pela mão da providência. É o próprio Deus. Jesus, ele manda os discípulos em meio a alto mar. Ou seja, Jesus está enviando eles para uma grande tempestade. Quando Jesus manda você para uma tempestade, ele está te conduzindo para uma tempestade. Ele está te colocando em uma tempestade. Ele está te enviando em meio a uma tempestade. Por trás de toda a providência carrancuda esconde-se uma face sorridente. E quem endurecia a mesma coisa, o coração de Faraó. Observe, quem endureceu o coração de Faraó? Quem foi? Vocês esqueceram? Esqueceram? Quem que endureceu o coração de Faraó? Deus. Por 10 vezes Moisés ia até Faraó, vinha conversar com Deus, e ele falou assim: ó, vai lá que eu vou fazer com que Faraó libere o povo. Ia lá, Moisés conversava com o Faraó, e daqui a pouco Deus endurecia o coração de Faraó, e aquele povo não era liberto. É Deus que nos encaminha para a tempestade. É Deus que nos coloca em situações para que eu e você tenha maturidade, para que eu e você cresça diante do nosso Senhor. É Deus que endureceu o coração de Faraó porque queria demonstrar o seu poder e fazer com que o seu nome fosse proclamado em toda a terra. Para isso que vem a tempestade. Então as tempestades, ela não vem para destruir a minha vida, mas para nos fortalecer, para nós crescer, para nós ter o entendimento. As tribulações, elas são recursos pedagógicos de Deus para nos levar à maturidade com o Senhor. Aquilo que nós passamos, enfrentamos, você tem que entender que faz parte do processo do nosso Deus. E os discípulos conheceram Jesus de forma mais profunda depois daquele livramento. Muito mais. Quanto mais você tem tempestade na sua vida, mais intimidade, mais conhecimento, mais conhecer Cristo na sua vida. Então Deus não quer que você tenha uma experiência de segunda mão. Quantas vidas que ficam com essa experiência de segunda mão? Quantas vidas? Quantas pessoas, irmãos? Quantas pessoas, às vezes, a Bíblia está lá na sua casa, você pode fazer um devocional, você pode fazer uma meditação, você pode ter um entendimento da palavra do Senhor. Esse ano, a partir de janeiro, e várias vezes que Deus falava comigo em devocionais, eu comecei a anotar numa folhinha, num caderno. E comecei a anotar, e aí, passado alguns meses, aí o Senhor, eu voltava nesse devocional que eu tinha feito e observava, ó, tá vendo que eu falei com você tal dia? Quantas pessoas, ou seja, eu não me lembro, eu confesso para vocês que eu não me lembro qual foi a minha oração da virada do ano. Eu não me lembro, eu sou falho, não consigo lembrar. Talvez você fale assim: eu lembro o que eu falei para Deus. Você pode lembrar algumas coisas, mas toda a oração não. Por isso a importância de anotar.
A importância de nós fazer um devocional, fazer uma anotação e ter um entendimento. Daqui uma semana, daqui 15 dias, você vai estar fazendo uma oração a Deus, e aí Deus vai até te lembrar, mas ontem você falou que colocou nas minhas mãos, e hoje você já está tirando. Às vezes a gente acaba realizando assim. A importância de anotar, a importância de confiar. Então, a importância de nós não ter uma experiência de segunda mão, ter um entendimento. Então, Jesus sabe a crise que chegou à nossa vida. Jesus sabe a crise que enfrentamos. Ele sabe a dor que assalta o nosso peito. Ele vê as suas lágrimas, Ele conhece, Ele contempla. Ele está perto de você nas madrugadas insônias e nas longas noites sem dormir. Ele sonda o latejar da nossa alma agonizante. Ele sabe que nós enfrentamos, Ele sabe o que nós passamos. Ele vai ao encontro para o socorrer. Ele estende-lhe a mão, Ele acalma os redemoinhos da sua alma e as tempestades de nossa vida. Ele acalma, Ele contempla. Talvez você está passando uma situação tão difícil e você fala assim: não tenho mais saída. Tem sim. Jesus tem o controle da situação. Jesus está na frente da situação. Jesus, Ele vem ao nosso encontro na hora em que nossos recursos acabam. Às vezes a nossa confiança está, se nós observar, eu não vou falar o nome da pessoa aqui, não, eu posso até falar, depois a gente, às vezes a gente quer confiar no nosso recurso. E tem uma pessoa no Brasil que é muito conhecido, aproximadamente o salário dele é bem alto mesmo. Não vou falar aqui o valor que é, mas vocês devem imaginar que é bem alto. É uma das pessoas mais ricas do Brasil. E outrora, esta pessoa precisava de um coração, de um doador. E ele entrou na onde? No SUS. O SUS que teve que ajudar. Está vendo? A importância. Às vezes os recursos que nós temos não adianta. A nossa confiança precisa estar no Senhor. Não é o dinheiro. Às vezes a gente tem a conta, a poupança está lotada de dinheiro, mas às vezes não vai adiantar. A nossa confiança precisa estar em Cristo. A nossa confiança tem que estar no Senhor Jesus Cristo. Então aqueles discípulos entraram no mar ao cair da tarde, e ainda era dia quando chegaram ao meio do mar. A Bíblia diz lá em Marcos capítulo 6, versículo 47. Eles chegam ao meio do mar e de repente o mar começou a agitar e o barco foi açoitado pelas ondas. Imagine a situação. Imagine aqueles homens que sabiam até pescar, acredito que sabiam nadar. Então eles começaram a remar com todo o seu empenho, do cair da tarde até as 3 horas da madrugada, e ainda estavam no meio do mar, no centro dos problemas, no lugar mais fundo, mais perigoso, sem sair do lugar. Imagine a situação deles. Imagine, meu Deus, eu já estou até pensando, né? Eu tenho que olhar a previsão do tempo, como vai estar fim de semana, porque eu tenho que atravessar o mar. Fico até imaginando, fico até pensando como estará, e olho para esses homens, a situação deles, como se encontrava as situações desses homens. Então às vezes nós temos a sensação de que os nossos esforços são inúteis. Parece que a gente se dedica, parece que a gente trabalha, parece que a gente tem se esforçado. E aí eu tenho sempre falado: ah, pastor, mas eu tenho aprendido muito mais. Mais será cobrado. É bom a gente aprender, mas quanto mais a gente vai aprendendo, crescendo com Cristo, mais o Senhor vai colocar na sua escola, mais nós vamos entender. Então às vezes nós temos essa sensação, nós remamos contra a maré, nós esforçamos-nos, nós choramos, nós clamamos, nós jejuamos, mas o perigo não se afasta de nós. Quantas vezes nós oramos? Quantas vezes nós clamamos? Quantas vezes nós pedimos misericórdia ao nosso Senhor? Então é nessas horas que os problemas tornam-se maiores que as nossas forças. Às vezes as situações que nós estamos passando, às vezes a gente está lá no Salmo 40, né? Está lá no Salmo 40. Ei, esperei com paciência. Jesus está falando que é para esperar com paciência.
Mas daqui a pouco a gente já está lá: Senhor, eu já saí do Salmo 40, agora estou no Salmo 70, vamos lá, apressa-te, Senhor. Aí o Senhor fala: não, você aguenta mais um pouquinho. Eu estava orando ao Senhor essa semana, eu falei para Deus: Deus, Senhor, apressa-te. Deus falou: não, você aguenta mais um pouquinho. Eu falei: Senhor, tem misericórdia, me socorre, me ajude, apressa. Quantas vezes a gente fala para o Senhor: Senhor, apressa-te. Não é o tempo nosso, é o tempo do Senhor, é conforme Ele quer para a nossa vida, é conforme o querer do Senhor para todos nós. Então às vezes nós sentimos esmagados debaixo, meus irmãos, dos vagalhões, nós perdemos até mesmo a esperança do salvamento. Às vezes nós chegamos em situações adversas, mas quando tudo parece perdido, quando chega a hora mais escura, a madrugada da nossa história, Jesus aparece para pôr o fim na nossa crise. Eu quero dizer para você que Jesus, Ele aparece na hora certa, no momento certo da sua vida. Basta você confiar, basta você acreditar, basta eu confiar no Senhor. O Senhor não vem quando nós desejamos, igreja. Não é quando nós desejamos, não é quando nós queremos, não é nesse momento que o nosso Senhor chega, de maneira nenhuma. Ele vem quando nós necessitamos. É nesse momento que Ele vem, é quando nós necessitamos dEle, é quando nós precisamos da sua graça, da sua compaixão, da sua piedade, é quando nós necessitamos do socorro. O tempo de Deus não é o nosso tempo, não é conforme o nosso querer, conforme a nossa vontade. Deus, Ele não livrou os amigos de Daniel da fornalha, Ele livrou-os na fornalha. Foi lá que Deus livra eles. Deus não livrou Daniel da cova dos leões, Deus livrou na cova. Às vezes nós vamos ter que enfrentar covas, às vezes nós vamos ter que enfrentar fornalha. Deus não livrou Pedro da prisão, mas na prisão. Às vezes nós passaremos também por tempestades da nossa vida que Deus não vai nos livrar. Ele quer que nós passamos, e lá na prova Ele vai nos guardar, Ele vai nos proteger, Ele vai nos livrar no meio da prova e não antes da prova. Nós necessitamos confiar, a confiança no Senhor. Jesus, Ele vem ao nosso encontro caminhando sobre o mar. Assim se encontrava com os discípulos, Jesus caminhando. Às vezes as pessoas ficam olhando tanto as circunstâncias, tanto o momento externo, e você pode observar que quando a gente olha para esse texto, o problema dos discípulos não era a tempestade, não era, e a gente vai entender o porquê. É aqui dentro. Quantas vezes às vezes a tempestade está aí fora, mas a nossa alma está gemendo, a nossa alma está gritando, a nossa alma está pedindo misericórdia. Os discípulos esperavam com ansiedade o socorro de Jesus Cristo, mas quando Ele veio, eles não o discerniram. Eles não tiveram entendimento, eles não compreenderam. Era uma noite trevosa, uma noite escura, uma noite negra. O mar estava coberto por um manto de total escuridão, e aqueles discípulos em meio a uma tempestade. Imagine, eu fico olhando a cena, pregoando esta mensagem, olhando para esse texto, está tranquilo. Imagine você, quando se coloca você lá no meio do mar. Imagine uma tempestade, imagine uma situação adversa. Então eles estavam exaustos, desesperançados e cheios de pavor no desses lampejos, e os discípulos enxergaram uma sombra, um fantasma. Eles observaram, e ali caminhando resolutamente sobre as ondas, e não apenas a tempestade era pedagógica, mas também era a maneira como Jesus chega aos seus discípulos. Esta é a forma de como Jesus chega até nós, essa é a forma que Jesus chega em nossas vidas. Tempestades, terremotos, tufões, ciclones e furacões deixam as grandes e poderosas nações absolutamente impotentes. Ficamos às vezes desesperados,
Quanto ciclone aparece sobre as nossas vidas. Eu estou falando agora, um ciclone literalmente aparece na nossa vida, a gente fica em desespero. Meu Deus, lá vem outro ciclone, lá vem outra tempestade, lá vem outra situação difícil para todos nós. Assim são os problemas que nos assaltam, são maiores que as nossas forças se acabam, nós ficamos fracos, nós pedimos ajuda a Deus, nós pedimos o socorro, mas aquilo que era maior do que os discípulos e que conspirava contra eles, estavam literalmente debaixo dos pés do nosso Senhor Jesus Cristo. Se encontrava, o Senhor estava no controle. Lembre-se, a tempestade que você está passando, enfrentando, Jesus está no controle. Ele sabe a sua situação, Ele sabe o que você tem passado, o que você tem enfrentado. Ele é maior do que os nossos problemas, meus irmãos. Ele é maior, Ele tem toda a autoridade sobre o céu, sobre a terra. Então as tempestades na nossa vida podem estar fora do nosso controle, mas não está fora do controle de Deus. Deus tem o controle, Deus está na frente da situação, Deus sabe a forma que Ele tem que realizar. Ele esmaga sob os seus pés aquilo que se levanta contra nós. Então talvez você esteja lidando com uma situação que tem desafiado você há anos. Tem pessoas aqui que não é semanas, não é dias, não. Tem pessoas que estão sofrendo há anos. Tem pessoas que estão passando por situações difíceis há anos, e talvez você está desanimado, desamparado, as suas forças já se esgotaram, quem sabe já se dissipou no seu coração toda a esperança de salvamento, toda. Talvez você olhe e fale assim: não tem mais o que fazer, não tenho mais esperança, não tenho mais para onde correr. Você fez de tudo o que podia, realizou tudo o que podia diante do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e às vezes você não entende, não compreende, e você se encontra aí debaixo de uma crise, aonde você olha e você fala: não tem mais o que fazer, chegou a hora da minha morte. Assim se encontrava os discípulos. Quantos de nós estamos vivendo desta maneira? Quantos de nós não temos mais confiado no nosso Senhor? Quantos de nós, meus irmãos, que se encontra desamparado? Quantos de nós, meus irmãos, que se encontra distante do Senhor, distante de Cristo, não crendo mais no controle dele? Quantos de nós já desistimos? Quantos de nós, irmãos, as tempestades, nada pode nos afastar do Senhor. Ele tem o controle de toda a situação, tudo está debaixo das mãos do Senhor. Ele tem essa toda autoridade, a autoridade foi dada para Ele do céu, da terra. Ele sabe de tudo das nossas vidas, Ele não te desamparou. Eu quero dizer para você que assim que são os problemas que nos assaltam, mas Ele é maior que os nossos problemas. Basta a gente confiar. Olha a tempestade que esses homens estavam enfrentando, estava passando. Eu quero dizer para você que nessas horas, meus irmãos, Jesus ele vai ao encontro pisando sobre as águas. Jesus quer que nós cresçamos com Ele. Jesus quer que nós tenhamos maturidade com Ele. Muitas vezes o sofrimento é a porta de entrada de Jesus Cristo em nosso coração. Às vezes nós passamos por vales profundos, porque o Senhor, meus irmãos, Ele quer entrar na nossa vida, Ele quer entrar no nosso coração. Ele usa até os nossos problemas para aproximar-se de nós, até os nossos problemas. Mesmo se nós não for fiel a Deus, Deus continua sendo fiel conosco. Ele quer se aproximar de cada um de nós. O profeta Naum, ele diz que o Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade. Imagina, o caminho do Senhor.
na tormenta e na tempestade. Mais pessoas encontram-se com o Senhor nas noites escuras da alma do que nas manhãs radiosas de brincadeira. Muito mais. Quantos de nós, quantos irmãos, as mais ricas experiências da vida, elas são vivenciadas no vale da dor. Quantas vidas que tem, olha, às vezes não querem enfrentar os vales. Quantas pessoas que não adquirem experiência com Deus, quantas pessoas que não crescem com o Senhor. Com certeza os caminhos de Deus não são os nossos, eles são mais altos e mais excelentes. Nós ainda queremos cortar atalho. Por quê? Não queremos enfrentar vales, não queremos enfrentar tempestades em nossas vidas, queremos fugir diante do Senhor, queremos desaparecer. Não adianta. Jonas tentou fugir de todas as maneiras. Aonde ele foi parar? Ele se imaginou até no inferno, dentro daquela baleia. Alguns textos, alguns teólogos chegam até a interpretar que ele se imaginava em um inferno. Imagine só, ele tentou fugir de todas as maneiras. E tem pessoas como Jonas. Olha a tempestade de Jonas. A tempestade de Jonas veio na vida dele por quê? Por querer fugir, por querer desobedecer, por fazer assim para Deus, ó. Tem crente que só fica assim para Deus, ó. Só assim. Não, estou desse jeito, pastor. Não sabe aonde está entrando. Se eu fosse você, meu filho, caía fora. É melhor enfrentar sabendo que a tempestade ele vai estar conosco, do que nós enfrentar uma tempestade sem ele, como Jonas. Jonas enfrentou uma tempestade na sua vida sem Deus. Por quê? Por conta da sua desobediência. Quantos de nós temos desobedecido o nosso Senhor? É quando Jesus aquieta a alma aflita. Olha o versículo 20. Porém ele lhes disse: sou eu, não temais. Olha o que está dizendo o texto. Olha o que o versículo está falando. A primeira palavra de Jesus foi ao vento, sim ou não? Não foi. Pode observar, Jesus poderia ter falado: aquieta. Se a gente for lá no texto de Mateus, ele está mais completo. Aquieta, mas não. Jesus chegou nos disse: por que vocês estão assim? Homens de pequena fé. Vocês não confiam? Vocês não acreditam? Cadê a fé de vocês? Por que vocês estão duvidando? Jesus não falou para o mar aquietar, Jesus falou para o coração. Às vezes nós estamos olhando limitado a parte externa, achando que as coisas externas que vai resolver a nossa situação. Não, é o que está aqui dentro. Nós precisamos trabalhar o que se encontra dentro de nós. Antes de acalmar a tempestade, ele acalmou os discípulos. Antes de aquietar o vento, ele fez serenar a alma dos discípulos. Lá em Mateus capítulo 14, versículo 31, 32, ele chega a dizer antes, homem de pequena fé, por que duvidastes? Por que vocês duvidam? Ou seja, o problema está aqui dentro. Uma palavrinha bem simples, que é nosso dia a dia, às vezes tem deixado nós, em situação de aperto. Confiança. Muitas pessoas que não têm essa confiança. Pregar aqui, quantas aqui que já falou, já usou o versículo, seja para uma meditação, ou já pregou dessa maneira, desse jeito, sem fé é impossível? E quantas vezes você não teve? Quantas vezes a incredulidade tomou conta da sua vida? Quantas vezes você não confiou? É muito fácil falar: igreja, vocês têm que ter fé, sem fé é possível. Mas aí, você já teve? Hoje, a dúvida não está assolando a sua alma? Hoje a sua alma não está aí gritando por falta de confiança no Senhor, deixando de acreditar no nosso Deus? Então Jesus, ele mostrou que a tempestade que estava dentro deles era maior do que a tempestade que estava fora deles. A tempestade que está dentro de nós é muito maior. A tempestade da alma era mais avassaladora do que a tempestade das circunstâncias. E o problema interno era maior do que o problema externo.
O problema às vezes não é as circunstâncias externas, é o que está aqui dentro. Às vezes nós somos afrontados, às vezes nós somos criticados, caluniados. O problema não é o exterior, é o que está aqui dentro. Quantas pessoas que têm lutado dentro de si, quantas pessoas que têm essa falta de fé. Jesus compreendeu que o maior problema deles não era circunstancial, mas existencial. Não eram os fatos, mas os sentimentos. Quantas pessoas que os seus sentimentos têm colocado dúvidas, quantas pessoas que a ansiedade tem tomado conta, e Jesus disse aos assustados discípulos: sou eu, não temas. Versículo 20, não temas. Diz os teólogos que tem na Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, pelo menos 365 vezes a palavra não temas. Significa uma por dia. E quantos de nós às vezes não têm confiado? Cuidado, hein? Se vocês falarem que não, pastor, eu não sou assim. Eu fico meio assustado com vocês, hein? Quantos de nós? Quantos de nós que temos deixado de colocar a confiança em Deus? Quantos de nós que temos deixado de confiar em Cristo? Então, antes de mudar o cenário que rodeava os discípulos, Jesus ele acalmou, sabe o quê? O coração dos discípulos. Não é o externo. Jesus quer acalmar o seu coração hoje. Jesus quer trabalhar no seu coração. Jesus assegura que a sua presença é o antídoto para o nosso medo. Quantas pessoas, como os discípulos, em meio a uma tempestade, com medo. Quantos discípulos com medo? Quantos discípulos que o seu coração está gritando? Ele usa um único argumento para banir o medo dos discípulos. Ele diz: sua presença com ele. Ele diz aos discípulos: sou eu, não temais, está eu aqui, eu me encontro com vocês. Então a cura para o medo é a presença de Jesus Cristo. Você tem a presença dele? Você tem a presença do Senhor? É a cura, a melhor cura que nós temos. Onde está Cristo, a tempestade se aquieta, o tumulto se converte em paz, o impossível se torna possível, o insuportável se torna suportável, e as pessoas atravessam o vale do desespero sem se desesperarem. A confiança no Senhor, a presença de Cristo conosco, é a nossa conquista da tempestade. É saber que Ele está no controle, é saber que Ele está na frente. O Criador dos céus e da terra está conosco, aquele que sustenta o universo. E quem nos socorre? É Ele que nos socorre em situações difíceis, é Ele que nos socorre em tempestades. O medo de Jesus prometeu estar conosco quantos dias, meus irmãos? Quantos dias? Todos os dias. Já leu esse versículo? Já falou para a igreja? O Senhor estará conosco todos os dias. Falar isso é fácil. E na prática, a gente tem crido nisso? A gente tem colocado isso em prática? Tem colocado isso no nosso dia a dia, diante do Senhor? Mesmo quando não o vemos, Ele está presente. Mesmo quando a tempestade vem, Ele está no controle, Ele está na frente. Basta nós confiarmos. Muitas vezes, a maioria, meus irmãos, das tempestades que eu e você enfrenta sobre as nossas vidas, são aquelas que acontecem fora de nós. Fora de nós. A maioria, mas aquelas que agitam a nossa alma e levantam vendavais furiosos, estão dentro de nós, dentro do nosso coração. Os tufões são violentos, a gente sabe disso. Não são aqueles que agitam as circunstâncias, mas aqueles que deixam turbulentos os nossos sentimentos. Olha os sentimentos das pessoas como estão nesse século que nós estamos vivendo. Olha o sentimento das pessoas, como as pessoas gostam de viver no seu dia a dia com a frase de efeito. A frase, né, que é tudo tranquilo, tudo. Não.
nós teremos tempestades e precisamos confiar no Senhor, acreditar no nosso Deus. Não são aqueles que ameaçam nos levar ao fundo do mar, mas aqueles que se derretem dentro de nós como avalanches rolando impetuosamente das geleiras alcantiladas da nossa alma. Olhe para a sua alma não está gritando, a sua alma não está gemendo. Jesus, ele acalma os discípulos, dando-lhe uma ordem, dizendo: não temais. É assim que Jesus realiza. Jesus poderia chegar, acalmado o vento, a tempestade, como os discípulos iam ficar, né? A sua alma, mas não. Jesus vai direto no coração deles. Jesus vai direto na alma. O medo embaça os olhos da alma, igreja. Onde reina o medo, a fé tropeça. Quantas pessoas com medo, quantas pessoas que deixou de confiar, quantas pessoas que deixou de acreditar. Pastor Fernando, me diga uma coisa: como vencer o medo? Como? Qual é a forma que eu venço o medo? Qual é a maneira que eu venço o medo? Sabendo que Jesus chegou. Você confia que ele chegou? Você acredita que ele chegou? Você acredita que ele está contigo, que irrompeu em nossas crises, que calça debaixo dos nossos pés os nossos sentimentos, que está no controle daquilo que foge do nosso controle? Nós vencemos o medo quando, mesmo surrados por rajadas de vento, ouvimos a ordem do Senhor: não temas. Às vezes sai do nosso controle. Às vezes não adianta. Imagina os discípulos tentando, com aquele remando no meio do mar, tentando sair daquela situação, e não conseguiam. Por quê? A tempestade era forte. Eles deveriam confiar no Senhor. Eles deveriam confiar em Cristo. Quando Jesus vai conosco, sempre chegamos ao nosso destino. Jesus chegou na hora da crise mais aguda. Ele acalmou os discípulos, ele acalmou o mar, ele entrou no barco com eles, e todos chegaram salvos e seguros ao seu destino. Depois que Jesus pede para eles se acalmar, pede para eles tirar o medo, quer para eles ter fé, Jesus aquieta o mar, e eles chegam do outro lado. O destino, meus irmãos, daqueles discípulos não era o fundo do mar, não era, mas Cafarnaum. E a promessa do Senhor foi cumprida na vida deles. Qual é a promessa que o Senhor realizou para você? O que o Senhor prometeu para você? O que o Senhor tem prometido? Aqui nós cruzamos vales, nós atravessamos desertos, nós pisamos espinheiros, mas temos a garantia de que, ainda que enfrentamos mares revoltos, rios caudalosos e fornalhas ardentes, o Senhor está conosco para nos dar o livramento e nos conduzir em triunfo ao nosso destino final. Você crê nessa promessa? Você crê na promessa do Senhor? O evangelista Marcos nos informa que quando Jesus subiu ao barco dos discípulos, o vento cessou. Primeiro Jesus vai falar ao nosso coração. Às vezes a tempestade que você está enfrentando está tão difícil, olhando espiritualmente você fala assim, não tem mais o que fazer. Mas Jesus está querendo primeiro tratar com os seus sentimentos. Jesus quer primeiro trabalhar com o seu coração. Jesus quer trabalhar dentro da sua alma. Nós também chegaremos salvos e seguros ao seu destino. A tempestade pode ser terrível e longa, pode até retardar a sua chegada, mas marque isso, mas nunca impedirá que nós chegaremos salvos e seguros ao ponto celestial. Nunca. Sabe o que é isso? Graça, favor imerecido. Se não fosse a sua graça, o que seria de nós? Imagina aqueles discípulos, já tinham visto tantos milagres diante do Senhor, mas mais uma vez o Senhor manifesta a sua graça sobre a vida dos discípulos. Quantas vezes o Senhor tem manifestado da sua graça sobre nós?
Quantas vezes o Senhor tem falado com cada um de nós, e sabe o que é isso? Isso é amor. É o amor dele por nós. Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus.